do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Prezados irmãos, prezadas irmãs, nós estamos reunidos no amor de Cristo para participar desta celebração da Eucaristia, este momento muito importante da vida de todos nós, principalmente dos senhores e das senhoras que têm uma responsabilidade muito grande de cuidar do outro, fazer da necessidade do outro a própria necessidade. Isso é um dom, isso é um presente que vocês receberam de Deus, que quando é um presente, a gente tem que cuidar bastante, né? E a gente não só cuidar dos outros, mas cuidar também de nós. E nesse sentido, nós somos chamados dentro dessa dimensão do cuidado. Então, para celebrarmos bem esta Eucaristia, vamos reconhecer as nossas mazelas, os nossos pecados, pedindo perdão pelas vezes que nós não correspondemos a esse cuidado para com cada um de nós e também para com os nossos irmãos, e assim celebrarmos com dignidade esta Eucaristia. Busquemos, imploremos o perdão de Deus cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade de nós, piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade de nós, piedade de nós. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison. Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai, que nos perdoa, piedade de nós, piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus, que é rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome, e estreitando os laços que nos unem convosco, fazei crescer em nós o que é bom e guardar com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Primeira leitura. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, desde que recebemos essas notícias, não deixamos de rezar insistentemente por vós, para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus, com toda a sabedoria e com o discernimento da luz do Espírito. Pois deveis levar uma vida digna do Senhor, para lhe serdes agradáveis em tudo. Deveis produzir frutos em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus, animados de muita força pelo poder de sua glória, de muita paciência e constância. Com alegria, dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. A nossa resposta: o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplarão da salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador
perante as nações. Aleluia, 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 aleluia. Vinde após mim, disse o Senhor, e eu ensinarei a pescar gente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor, para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Então, na pessoa do senhor Lael Varela, acredito que é o decano desta instituição, quero cumprimentar a todos aqui presentes, colaboradores, médicos, enfermeiros, pacientes, na pessoa do padre, e também quero cumprimentar a cada um de você que está aí sentado numa cama, deitado numa cama e também rezando conosco este momento tão importante da vida desta instituição, que está aí olhando para trás um pouquinho e fazendo memória de 3 décadas avançando para águas mais profundas. Tem um historiador israelita que muitas pessoas no Brasil estão lendo, também a nível de humanidade, o Val Harari. Ele já escreveu 4 obras interessantes. Uma, ele diz Sapiens, ele fala um pouquinho sobre o passado, como que foi a origem da linguagem, a origem do pensamento. Depois ele escreveu uma sobre o futuro, Homo Deus, que fala também a respeito de 3 grandes problemas da humanidade: a fome, a guerra e a peste.
e ele diz que hoje não se morre muitas pessoas pela fome, mas a maior pólvora do século é o açúcar. Morre mais gente por causa do açúcar do que da própria fome. Depois ele escreveu uma obra sobre as 21 lições do século XXI, falando a respeito desta questão dos algoritmos, da inteligência artificial, da meditação. E recente ele fala uma sobre o conhecimento e também a própria informação. Isso mostrando, e o Papa Francisco também, nos seus discursos, ele sempre falava passado, presente e futuro. E nós também vivemos essa dinâmica, né? Do passado, do presente e do futuro. Então, lá no fundo, é o meu futuro. Se eu olhar, andar um pouquinho, aqui é o meu passado, eu estou aqui no presente. Eu não posso ficar olhando apenas no futuro, que eu não chego. Eu não posso ficar focado apenas no passado, que eu não chego. Eu também não posso ficar apenas no presente. Então, este momento é muito importante na vida de uma instituição que quer avançar para águas mais profundas. O Evangelho sempre nos questiona, o Evangelho sempre nos interpela, sempre nos chama a conversão, a uma mudança de vida. Eu acredito que o Evangelho significa um grande presente de Deus para nós. Cada dia a gente olha o Evangelho, é um presente que a gente vai olhando. Tem dia que a gente olha de qualquer jeito, tem dia que a gente aprecia melhor, tem dia que a gente aprofunda maior. Depois, um outro dia, a gente vê como que nós estamos vivendo a nossa realidade em relação à palavra de Deus, fazendo da palavra de Deus a nossa vida, da nossa vida, testemunhando cada vez mais a própria fé. E a palavra sempre nos mostra um passado, viver o presente, numa perspectiva de futuro. E o Evangelho de hoje coloca Jesus um dia de evangelização de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus estava lá à margem do mar da Galileia, o grande lago de Genezaré, e já estavam alguns pescadores vindo de um trabalho, de uma missão. E muitas pessoas estavam em volta de Jesus, querendo escutar a sua mensagem. Como ele não tinha microfone, não existia amplificador, não existia câmeras, o que Jesus fez? Ele usou da metodologia da época. Ele emprestou um barco, subiu, sentou-se e começou a falar e as pessoas a escutar num ponto maior. Mas só que num determinado momento, Jesus fala para aqueles discípulos, para aquelas pessoas que estavam ali trabalhando, olha, vão pescar, avancem para águas mais profundas. No começo eles questionaram a posição de Jesus. Como é que esse homem que não conhece, nós vivemos aqui dentro da nossa missão, do nosso trabalho, conhecemos muito bem este grande lago de Genezaré, nós sabemos aonde que tem peixe, aonde que não tem, toda esta situação, nós sabemos, nós sobrevivemos dessa situação, até que eles avançaram, e dentro dessa dinâmica, eles perceberam Jesus como sendo o verdadeiro enviado do Pai. E dentro desta realidade, nós somos chamados hoje, neste momento desta instituição, pensar um pouquinho, né? Nós devemos avançar para águas mais profundas. Acredito que desde o sonho de constituir esta instituição, a própria instituição vem avançando para águas mais profundas. Olha o crescimento de tudo isso, olhando o passado, olhando quantas conquistas, quantos momentos de luzes, mas também a gente pode dizer que aconteceram muitas sombras também, né? Não foram só de luzes, mas também sombras acontecendo, né? Só que nós olhamos um passado dentro de um contexto do presente, numa perspectiva de futuro. E a beleza dessa instituição constitui principalmente no aspecto da humanização e dentro também da fé
das pessoas que participam. Isso é muito bonito, né? Então eu acredito que hoje uma instituição, para avançar para águas mais profundas, esta instituição tem que entrar nessa dinâmica, e já acredito que já vivencia da dimensão inteligente. Hoje tudo é smart, né? Tudo é smart. Antigamente a gente tinha o orelhão, não sei se vocês lembram do orelhão. Era um telefone. Existia o telefone de discar. Lembra o telefone de discar? Telefone, né? Hoje a gente já não fala mais telefone, a gente fala smartphone. Olha que coisa interessante. Hoje ninguém fala, é smart, é uma coisa inteligente. Antigamente existia uma televisão de tubo. Quantos que já colocava até bombril em cima de uma antena? Isso é coisa de maluco. Isso é coisa de doido, né? Sair lá fora e virar antena, olha que coisa. Hoje nós não falamos mais televisão, nós falamos Smart TV. Então é a dinâmica disso. E acredito que ser uma instituição smart significa o quê? Fazer com muito amor aquilo que vocês fazem. Deus coloca na vida de todos nós presentes, Deus que coloca. Ninguém está por acaso, seja pai, mãe, filhos, amigos, funcionários, colaboradores, pacientes, médicos, ninguém entra na vida nossa por acaso. As pessoas são verdadeiros presentes de Deus na nossa vida. Só que tem presente que não vem, não chega até nós como nós queremos. Nós queremos todos os presentes. Eu lembro quando era padre novo, a minha mãe era viva ainda, ela é falecida. Duas coisas que eu não gostava da minha mãe nas missas, porque ela era professora de didática na faculdade, então corrigia tudo que eu falava, né? Corrigia tudo, e se falasse muito, ela chamava atenção. Para que falar? O povo não está acostumado a escutar. E uma outra coisa, ela falava assim: meu filho, quando ganhar um presente, não abre na frente dos outros, porque a sua cara conta. Não adianta você falar que é bonito o presente, mas a sua cara contou que você não gostou. Então, mas aqui que eu quero chegar no ponto que as pessoas são presente de Deus para nós. Presente de Deus. E essa instituição recebe a cada momento presentes de Deus. Só que os presentes não vêm como a gente quer. Às vezes o presente vem com a dor, às vezes o presente vem com a ferida, às vezes o presente vem com o sofrimento, às vezes o presente não chega direito, às vezes ele se impede pelo caminho. Então, ser uma instituição smart, avançando para águas mais profundas, é dentro de tantas técnicas que nós temos hoje, tanta ciência que nós temos hoje, né? A ciência que seria o saber, o conhecimento, tanta técnica que nós recebemos, nós fazemos, entendemos e vamos aperfeiçoando cada vez mais, e a gente entender é fazer com muito amor e cuidar desses verdadeiros presentes que Deus concede a cada um de nós. Seja você na limpeza, cuidar, porque ali vai passar um mistério. Seja você como médico, seja você em todos os setores aqui desta instituição. E é uma instituição que a própria igreja já ajuda, né? Isso é importante. Desde quando eu cheguei aqui a primeira vez, numa sala, eu recordo a sala, se eu ver você, a sala colocou uma situação todinha. Não sei se o senhor lembra, eu falei assim, aqui está chamando a atenção do bispo, né? Então mostrou toda a estrutura, eu falei, olha, está chamando a atenção do bispo. O bispo precisa de arrumar alguém também para que possa ajudar nesta instituição Smart, fazer do outro um grande presente de Deus na nossa vida. Então hoje, olhando um pouquinho o passado, quantas pessoas que dedicaram, que trabalharam, quantas pessoas que vocês aliviaram o sofrimento, quantas pessoas que vocês perderam, quantas pessoas que houve tanto sofrimento.
Papa João Paulo II, quando ele estava doente, ele escreveu um documento sobre o sofrimento humano. Ele dizia, olha, para uns vem mais cedo, para outros no meio da idade, para outros na velhice. Então, quantos cuidados que vocês tiveram. Smart significa amor, dedicação, aquilo que São Camilo, né? São Camilo dizia, as pessoas chegavam, jogavam tudo, aquelas coisas, e São Camilo dizia, olha, a gente tem que entender que o doente, a pessoa que sofre, a gente cuidar com amor desse presente. Porque às vezes a gente quer um presente que venha do nosso jeito, e às vezes não vem. Nós fazemos cara feia, às vezes a gente não entende, mas Deus colocou na nossa vida, no nosso coração. Então que essa Eucaristia de hoje seja este momento de agradecer a Deus por esses presentes, agradecer a Deus por tantos cuidados, por outro lado, e que nessa perspectiva de futuro possamos sempre entender o outro como sendo um grande presente de Deus. Isso que significa avançar para águas mais profundas. Isso que significa hoje uma sociedade do cuidado, do respeito, do amor, da dedicação. Não quero aqui ensinar, mas por outro lado, sempre quando vocês fizerem algo aqui nesta instituição, faça com muito amor. É bonito a gente fazer com amor. Se você é um especialista, faça com amor. Se você é uma pessoa que trabalha no mais simples, e você também que está acompanhando frente ao sofrimento, reze, ofereça o seu sofrimento por essas pessoas que dedicam nesse trabalho. Fazer por amor é muito bonito. É o espírito de uma mãe. Eu sempre gosto de falar, né? As mães mais velhas, as novas não sabem o que é isso. As mães que pintam o cabelo, que passam uma água oxigenada, assim, né? Tá bom? Lembra o que era lavar fraldas. Lavar fraldas. Hoje sabe que é comprar na farmácia. Mas nunca uma mãe, ela escrevia certinho, hoje eu lavei 10 fraldas, 20 fraldas, 15 fraldas, porque foi feito por amor. Os pais aqui presentes, quanto de dinheiro que os senhores emprestaram para os filhos e nunca viram a volta? Emprestaram. Não reclama, porque foi feito por amor. Mas se fulano de tal deve R$5, toda vez que encontra, vê, lembra disso, porque não foi feito por amor. E a recompensa está com o próprio Cristo, né? O próprio Cristo que vai conceder graças, bênçãos, que vocês sejam aí esse ardor, essa dinâmica, e buscar forças. Também a gente precisa de ajoelhar e erguer as mãos para o alto, para a gente viver cada vez mais a nossa missão, e que isso, acredito que significa o quê? Esse presente que Deus está concedendo a cada um de nós, uma instituição Smart, avançar para águas mais profundas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Então vamos agora apresentar a Deus as nossas súplicas, os nossos pedidos, olhando aí um pouquinho no passado desta instituição, vendo aí as luzes, as sombras, os sonhos numa perspectiva de futuro e, por outro lado, vivendo o hoje de Deus. A cada invocação responderemos: Senhor, escutai a nossa prece.
pelo Hospital do Câncer de Muriaé, que hoje celebra 30 anos de missão a serviço da vida, que continue sendo espaço de acolhida, esperança e cuidado para todos os que dele necessitam. Rezemos ao Senhor. Por todos os profissionais da saúde, colaboradores e voluntários que dedicam sua vida ao cuidado dos enfermos. Que Deus os fortaleça na missão de serem sinais de amor e compaixão. Rezemos ao Senhor. Pelos pacientes em tratamento e por suas famílias, para que nunca lhes falte coragem, fé e esperança, encontrando no hospital e na comunidade cristã o apoio necessário para enfrentar as dificuldades. Rezemos ao Senhor. Em ação de graças pelos fundadores, benfeitores e todos que contribuíram para a história do Hospital do Câncer nestes 30 anos. Que o Senhor os recompense com bênçãos abundantes. Rezemos ao Senhor. Pela alma de Cristiano Varela, em cuja memória nasceu o Hospital do Câncer de Muriaé. Que Deus o acolha em sua eterna glória e que sua vida continue sendo inspiração de amor e solidariedade. Rezemos ao Senhor. Pelo nosso bispo, Dom Edson Oriolo, para que o Espírito Santo o fortaleça em sua missão de pastor, conduzindo a igreja com sabedoria, zelo e amor. Rezemos ao Senhor. Então vamos trazer agora no nosso coração. Acredito que vocês conhecem as pessoas que vocês estão cuidando, né? Traga na imagem, vamos jogar no coração de Deus essas pessoas, né? Vamos lembrar das pessoas que estão aí nos leitos e tantas outras pessoas que precisam e que confiam sempre na graça de Deus, que é manifestada no cuidado de cada um dos senhores e das senhoras. Vamos jogar essas pessoas no coração de Deus para que Deus possa continuar cuidando, para que essa bênção possa discernir e dar a graça do conforto a essas pessoas que procuram a saúde, procuram a paz, procuram um momento sem dor. Atender a Deus esses pedidos que fizemos em nome da igreja e também aqueles que brotam no coração sincero de cada um de nós. Isso vos pedimos por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Espírito Criador, com Pai fazeis fecundo o solo imenso do mundo, para nos dar trigo e flor. Bendito sois noite e dia, por tão grande doação, fonte sem fim da alegria, são matérias pro nosso pão. Espírito Criador, foi dom de vossa bondade, encher-nos de habilidade pro trabalho, Senhor. Com o Pai vós sois bendito, porque dais a nossa mão, com poder que é quase infinito, continuar a criação. Espírito Criador, bendito sempre sejais, por tudo isso e bem mais, pelo imenso dom do amor, pela força no terreno, pelo dom de fazer pão, por esse impulso sereno, para nos pôr em comunhão.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Este santo sacrifício, Senhor, nos traga a perene bênção da salvação e vosso poder leve à plenitude o que celebramos no sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por vosso servo Jesus, nosso Redentor. Em sua vida terrena, ele passou a vida fazendo bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, veio ao encontro de todos os que sofrem no corpo ou no espírito e derrama em suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também quando nos vemos submergidos na noite da dor, vislumbramos a luz pascal em vosso Filho morto e ressuscitado. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Da verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, é Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isso é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança eterna com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Edson, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Rezemos mais uma vez com amor e confiança a oração que Jesus rezou e nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós.
tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas usei uma só palavra e serei só. Hóstia santa, tu és o pão da vida. Sacramento tão grande e incomparável, sagrado corpo e sangue do Deus vivo, Cordeiro Santo da nova aliança. Hóstia santa, maná dos peregrinos, neste deserto, o pão que nos revigora, dos que procuram a terra prometida, tu és a fonte que jorra água viva. Hóstia santa, amor inesgotável, Santo dos santos, Deus forte e poderoso, nosso refúgio na vida e na morte, doce esperança para os pecadores. Hóstia santa, remédio para as almas, numa da vida, farol que nos orienta, dos que pelejam, triunfo na batalha, na noite escura, luz que ilumina. Confio em ti, hóstia santa, confio em ti, hóstia santa. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão,
sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de mim de ti, mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Oremos. Revigorados pelo pão da mesa celeste, nós vos pedimos, Senhor, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir, nossos irmãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria, pelo nosso bispo, Dom Edson, agradecendo a sua presença. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Divino Pranto, rogai por nós. Só um breve anúncio, se puder assentar. Que dia 4 de setembro, faria 31 anos, são 31 anos de morte, na verdade, que faz dia 3 de outubro. E o Cristiano
faria hoje, o pai estava até perguntando agora há pouco, conversando, 53 anos de idade. Então, nesse momento, a gente, novamente, traz a saudade, mas recorda a perda dos pais que perdem seus filhos, naqueles momentos mais difíceis que só eles podem responder e sentir por isso. Mas, ao mesmo tempo, nessa dimensão de dor, nós mostramos que é possível para transformá-lo em algo muito melhor. E essa transformação, né, vem principalmente de pessoas que são incapacitadas, porque normalmente Deus capacita os incapazes. O meu pai fundou essa instituição um ano após a morte do Cristiano. Ele, que mal tem um ensino fundamental completo, não sabia nem o que era o hospital. Essa dimensão, tá certo? Toda que está aqui hoje, até para nós é inimaginável. Nas águas profundas em que nós temos que mergulhar, é só Cristo que possa nos radiar, porque a dimensão desse abismo, na verdade, que transformou, tá certo, essa grande instituição, ela cada vez mais tem mostrado para nós que Deus tem que estar presente, porque como poderia hoje, em Muriaé, numa cidade apenas de 100 mil habitantes, ter um hospital de câncer, né, que está considerado dos mais 20 hospitais mais bem equipados da América Latina? Não foi eu que disse, tá? Nem a imprensa, foi um estudo científico, análise de todos os hospitais da América Latina. Mas o mais importante não são os equipamentos, claro, mas é importante falar sobre o que a Fundação traz, né? É a robótica, que é o único do estado de Minas Gerais que faz pelo SUS, não é, Edson? O único. É triste dizer isso, não é felicidade. É um dos poucos do Brasil que aqui damos equipamentos, medicamentos de graça, além do tratamento, entre outras coisas que fazemos. Mas nesse mundo em que caminhamos, a dificuldade é grande. O senhor falou sobre sombra. E que sombra é caminhar na saúde pública do Brasil, né? Junto vem as nossas cruzes, porque a realidade que se encontra aqui, que é um desafio para todos nós, mostrar que é possível fazer diferente do que é outras realidades da saúde pública do Brasil. Isso é possível, mas só é possível, né, se realmente aquilo que o senhor disse agora há pouco, que é o amor de cada um que dedica, que abre os corações para as pessoas para poder servir. E esse amor é o amor de Jesus Cristo, que é o maior amor. Como poderia um hospital desse caminhar nessa peregrinação terrena, num campo da saúde física, sem o espiritual? Como imaginar, tá certo, um ser humano sem Jesus Cristo? E o Senhor aqui, na persona Cristo, que se faz presente, que Jesus Cristo é caminho, verdade e vida, e é tudo para nós. Então, nós temos esse exemplo que seguir. Nós somos, sim, pecadores, miseráveis, erramos, tentando buscar acertar. Temos defeitos, sim, temos dificuldade também, né? E temos falhas, sim, aqui na instituição também. Mas a nossa vontade, né, de querer acertar, de querer servir, é muito grande. Né? Ao Senhor, né, que representa a nossa Santa Igreja aqui, o nosso muito obrigado. Então agradeço aí as palavras do Luciano e aquilo que nós vimos, que eu falava, né? Passado, presente e futuro. Eucaristia é viver a história. Então nós 3 décadas aí de histórias, né? Com luzes e sombras. E nós temos aí o futuro que a Deus pertence. Mas com o presente da gente abraçando bem a nossa missão, né? Nós vamos continuar. Agradeço aí a oração da Ave Maria, muito obrigado.
eu acho que é resultado, porque toda vez que eu passo na frente aqui, eu sempre rezo uma Ave Maria aqui, para os funcionários, para os doentes, para todos. Agora vocês retribuíram para mim, muito obrigado, agradeço aí de coração. E você que está aí no leito, lembre que a gente está sempre rezando. Eu acho que temos que colocar toda a nossa vida no coração de Deus e a gente lutar, porque a gente não entende, né, essa dinâmica da fé. Mas por outra, a gente fazendo a nossa parte com muito amor, e que vocês continuem aí. Isso que o Luciano falou é fruto de quantas pessoas trabalhando, dedicando, corre para lá, corre para cá, faz isso, briga para lá, briga para cá, mas por quê? É o bem que a gente quer para o irmão, né? Fazer da necessidade do outro a nossa necessidade, cada um na sua missão, na sua profissão, no seu dom aqui. E aí nós vamos continuando e rezando em torno dessas duas mesas, né? Nós vamos buscar força nessas duas mesas, 3 décadas, para a gente continuar nas outras mesas aí, que às vezes acontece coisas boas, mas às vezes acontece coisas ruins, mas a gente tem essas duas mesas buscando sempre força, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Agora vamos saudando uns aos outros e vamos falar, nós queremos amar ainda a nossa missão, saudai-vos uns aos outros em Cristo Jesus, e dando esse entusiasmo, sendo essa força para a pessoa que está do seu lado. Teu corpo é um templo escondido, teu coração é um altar, foste escolhida para as alegrias do Espírito, fostes considerada digna de entrar no santuário onde refugie toda a glória, digna de ultrapassar o véu e nos revela os santos dos santos.